Muitas vezes, quando a gente não está satisfeito com os nossos resultados, a gente começa a se questionar se a gente é bom o suficiente para aquilo que a gente está fazendo. Mas o ponto é que se eu estou buscando por melhores resultados, o que eu tenho que fazer é elevar os meus padrões. Porque o ser humano ele é uma criatura de hábito. Nós criamos hábitos, né? E nesse processo de criação de hábito tem por trás os nossos padrões. Então nós temos, de uma certa forma, e que acompanham ao longo da nossa vida, padrões de comportamento, nós temos padrões de sentimento e nós temos padrões de pensamentos. E esse conjunto de padrões é que determinam o nosso resultado. Então, entender esse processo é fundamental para que a gente muitas vezes não se desmotive frente a resultados negativos que a gente está obtendo na nossa vida. Que nada mais é, se eu estou obtendo esse resultado é fruto desse determinado padrão que eu estou utilizando. Agora, tem um outro lado, é que os resultados positivos, eles também são frutos do nosso padrão, né? Então, tudo aquilo que eu estou fazendo, ele é determinado principalmente iniciado pelo meu padrão de pensamento, definido pelo meu mindset, pela forma como eu estruturo a minha maneira de pensar ou é a minha programação mental. A partir desta programação mental, eu defino uma série de emoções. Então, se eu acredito que as pessoas são bacanas, se eu tenho isso como verdade para mim, esse é o meu modelo mental, sempre que acontecer alguma coisa, às vezes por pior que ela seja, eu acreditando que as pessoas são bacanas, eu suavizo aquilo que acontece. Agora, se eu tenho um padrão mental que eu acredito que as pessoas são sacanas, quando acontece alguma coisa comigo, eu reforço dizendo, tá vendo? As pessoas são sacanas e aquilo pode me deixar com raiva, pode chegar a me levar a um determinado padrão. E esse padrão também leva a um determinado padrão de comportamento e que vai levar ao resultado que eu tenho. Então, se eu quero buscar um novo resultado, eu preciso fazer o quê? É meio que matemático. Eu preciso fazer com que o meu padrão ele seja elevado. Porque se eu mantiver o mesmo padrão, eu vou manter o mesmo resultado. E por que é difícil muitas vezes da gente mudar o nosso padrão? Justamente por causa disso, porque o nosso cérebro ele foi criado justamente para criar esses padrões. Porque quando você entra num processo de tomada de consciência para você tentar entender e observar o que está acontecendo, isso toma energia, você precisa de energia para fazer isso. É muito mais fácil você ficar no piloto automático. Então, o nosso cérebro ele está o tempo todo procurando uma forma de automatizar essas coisas. E na medida que ele vai automatizando, ele vai poupando essa energia. Então, é por isso que existe esse processo de criar padrões. O que é criar padrão? Você vai fazendo a coisa sempre da mesma forma e você vai adotando isso como um padrão. Na medida que você faz isso, você obtém um resultado. E por que você não se liberta desse padrão? Porque esses padrões trouxeram você até onde você está. Então, de uma certa forma, os seus resultados são frutos dos seus padrões. Então, o teu cérebro fala, para que eu vou mudar se eles estão trazendo o resultado que eu obtive? Agora, o que a gente precisa pensar é que se eu quero um novo resultado, eu preciso de um novo padrão. Porque os padrões que me trouxeram até aqui não são garantia de sucesso no futuro. Ou seja, muitas vezes eu quero ter um futuro melhor, mas eu funciono baseado no passado. Então, o que eu preciso fazer é criar padrões para aquilo que eu desejo e não para aquilo que eu já tenho. Esse eu acho que é o grande diferencial das pessoas de sucesso. Elas trabalham para criar novos padrões. Padrões mentais, padrões emocionais e padrões comportamentais para levar, sim, a conseguir atingir aquilo que elas sonham, aquilo que elas têm como objetivo ou aquilo que elas colocaram para ela como desafio. E nesse processo, principalmente
quando a gente se torna pai, ou se torna mãe, ou até se torna líder, o que acontece é que o desafio fica diferente. E que durante esse desafio é necessário eu adotar novos padrões. E por isso é que muitas vezes a gente não se sente capaz, porque a gente está com um novo desafio baseado num padrão antigo. E isso daqui gera só frustração. Eu não consigo atingir aquilo que eu quero e inconscientemente eu começo a dizer para mim mesmo que eu não sou capaz, que eu não consigo fazer as coisas. Então eu vou dar uma dica que é: adote um padrão mental que é o seguinte: eu ainda não. O que é o padrão de eu ainda não? Significa que você ainda não chegou naquilo que você queria, mas que você está no caminho. Eu ainda não consegui, mas vou conseguir. Eu ainda não, porque isso suaviza mais para a própria pessoa, para que ela entenda que ela está no caminho, que ela está evoluindo na direção daquilo. Então, evolucionário, estou curioso para saber que parte desse vídeo que mais fez sentido para você. Escreva, assim você me ajuda a saber se nós estamos indo no caminho certo, se nós estamos contribuindo para a sua evolução. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, para não perder nenhum vídeo, inscreva-se. E se quiser fazer parte de algo maior, apresente o Inside Out para outros evolucionários, ok? Valeu pela sua participação, vejo você no próximo vídeo. Até lá!